Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos ler aqui o livro de Jeremias, capítulo 24. Bom, a gente sabe que Jeremias foi um profeta usado por Deus para levar Jerusalém ao arrependimento. O povo de Deus. Pois Deus havia colocado vários profetas para anunciar o arrependimento daquele povo, mas aquele povo não se arrependia. E existia ali no meio daquele povo muitos falsos profetas, como Ananias, que era um falso profeta, que falou que Jerusalém não iria, que Deus é amor. Deus é amor, vocês não vão ficar 70 anos exilados na Babilônia, na terra dos caldeus, pois Deus é amor. Ele falou comigo e vocês vão ficar somente 2 anos. Vocês voltarão em 2 anos, no máximo, a esta terra. Então, se Jeremias fosse vivo nos tempos de hoje, o que ia ter de cristão falando para Jeremias assim, ó, não julgueis para não ser julgado, pois Deus é amor. É o evangelho que se prega hoje em dia. Então, meus amados, aqui no capítulo 24, Deus fala para Jeremias, são 2 cestas de figos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Quer dizer, Deus mostrou ao profeta Jeremias. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, que era filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Amados, prestem bem atenção. Deus tirou o povo que estava na sua terra, acomodado nas suas casas, quentinho lá no seu lar, com comida, emprego já estabelecido, família reunida. Deus tirou o povo de lá para ser escravo numa outra terra que eles não conheciam, onde eles iam ser maltratados muitas das vezes, para prestar serviços a um outro país, a um outro rei, que não era o seu. Deus tirou do conforto deles para uma outra nação, ser subjugada por um outro rei. Novos costumes. Nós sabemos como que é ruim a gente sair da nossa zona de conforto. Então, e Deus falou que isso não era para o mal deles, é para o bem deles. Quantas vezes vocês aí que estão aí clamando pelo cônjuge que foi, por que Deus fez isso? Se vocês não entenderem que isso é para o bem de vocês, porque do jeito que estavam ambos indo para o inferno, tanto o cônjuge que repudiou quanto o que ficou que foi repudiado. Então, se isso aconteceu, é para o bem de ambos. Continuando. Olharei favoravelmente para eles, os que forem exilados, para o cônjuge de vocês. Eu os trarei de volta a esta terra. Ó, tá falando aqui, ó. E trarei de volta a esta terra. E os trarei de volta a esta terra. Então Deus está prometendo que vai trazê-los de volta. Deus está levando eles tirando eles da zona de conforto, tá? Mas lá eles vão aprender
eles vão voltar para a sua terra. Eu lhes darei, olha só, o que Deus está falando. Deus está prometendo que vai lhes dar um coração novo. Olha, no versículo 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, se Deus está falando que vai dar um coração novo para eles, se voltar para eles de todo o coração, é sinal que esse povo que está sendo exilado para Judá, para Babilônia, esse povo de Judá que está sendo exilado, que Deus está falando que isso era para o bem deles, era sinal que eles não estavam voltados para o Senhor. Eles estavam na desobediência. E esses eram os figos bons. Ué, Wérito, os que estavam desobedientes a Deus, que eram os figos bons? Sim, vamos chegar até lá. O que a gente pode ver aqui, meus amados, nesse versículo? Vamos prestar atenção. Pulando aqui para o Romanos capítulo 3. A gente vai voltar lá para Jeremias. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, lá em Judá, naquela época, não existia nenhum justo sequer, nem os figos bons e nem os figos ruins, tá? Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus, nem os figos bons, nem os figos ruins buscavam a Deus. Tanto é que Jeremias falava e não adiantava nada. Bom, pelo menos ele pensava isso. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Judá e os figos bons e os figos ruins tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nem os figos bons, nem os figos ruins. Faça o bem. Não há nenhum sequer, nem os figos bons, nem os figos ruins. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos, tanto os figos bons quanto os figos ruins, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então, meus amados, a gente pode perceber que os figos bons, Deus colocou um coração novo neles, para que eles buscassem a Deus. Como em Romanos falou que não há quem busca a Deus, então só para esses figos bons passarem a buscar a Deus, Deus colocou um espírito neles, para que eles viessem a buscar a Deus. Por isso que muitas pessoas falam que tiveram livre-arbítrio, mas não. Foi que Deus colocou o Espírito Santo neles, e por isso que eles acham que foi o livre-arbítrio, porque eu busquei a Deus, não. Foi o Espírito de Deus que foi colocado neles. Por isso que eles buscaram a Deus. E as pessoas pensam que eles tiveram livre-arbítrio para escolher. E a gente pode ver aqui também como é que Deus faz isso. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, diz assim, que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Deus criou meios para que o banido, os figos bons, não permanecesse afastado deles. O que Deus fez? Deus colocou o seu Espírito neles, para que eles buscassem o Senhor de todo o coração. Tá? Vamos terminar agora, vamos falar dos figos ruins, os intragáveis. Voltando para Jeremias 24, versículo 8. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor? Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra, que eles ficaram lá, nessa terra, como os que vivem no Egito, os que fugiram para o Egito, fugindo do que Deus fez. O profeta falou que estava vindo o povo, o rei Nabucodonosor, para levá-los cativos à Babilônia. O que alguns fizeram? Ficaram lá em Jerusalém, tá? E outros fugiram para o Egito. Não quiseram se colocar diante da aprovação de Deus.
Então, mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objetos de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Não adianta fugir dos desígnios de Deus. Não é eles indo para o Egito que eles vão fugir da espada de Nabucodonosor. Deus vai enviar uma peste para ele lá, vai morrer de peste, de uma doença. Lá, Deus vai fazer com que aqueles que saíram daqui fugindo da guerra vão lá para o Egito, que tem a guerra também no Egito. Não tem escapatória para os decretos de Deus, meus amados. Não tem escapatória. Aí você pode falar assim, poxa, mas tanto os figos bons como os figos ruins eram desobedientes? Deus é injusto. Por que Deus colocou o seu espírito nos figos bons? Para que eles buscassem o Senhor de todo o coração. Por que Deus também não colocou o seu espírito para que eles buscassem Deus de todo o coração nos figos ruins? Porque a gente pode ver aqui, ó, Deus é Deus, meus amados. Tá? Todos nós, quando nascemos pecadores, devido ao pecado original. Então, por Deus ser um Deus misericordioso, Ele escolheu alguns para ser salvos. Então, a gente não sabe quem são os salvos. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura. Somos semeadores, quem colhe é Deus. E a gente vê aqui, ó, em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, diz o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, até os figos ruins, intragáveis, para o dia do castigo. Foi Deus que fez tanto os figos bons quanto os figos ruins. Tá? E para finalizar, nós podemos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21. Numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Os figos bons para figos honrosos. Deus colocou o seu espírito neles justamente para eles se convertam, para fins honrosos. E os figos ruins, para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É Deus quando coloca o teu espírito. Olhe para vocês, meus amados. Eu sei que existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas vocês têm que ver se há mudanças em vocês. Se vocês estão lendo a Bíblia. Se vocês estão querendo se informar das coisas do Senhor. Agora, se vocês não querem ler Bíblia, vocês vão para a igreja, mas só querem escutar o que o pastor diz e não procuram saber se ele falou a verdade ali ou mentira. Vocês estão seguindo homens e não estão seguindo a Deus. Olhe para si. Busque o Senhor, meus amados, estudando a sã doutrina. Porque o que converte a gente é a palavra. O verbo se fez carne. Vocês têm que aprender as coisas do Senhor. Vocês têm que se interessar nas coisas do Senhor. Pecadores todos nós somos. Todos nós somos. Mas olhe para si. Vê se Deus não colocou em vocês o teu espírito. Pois a palavra diz. Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 17 diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Todo cristão vai ter entristecimento. Todo cristão vai passar por diversas provações assim, para a santificação do cristão, até a glorificação. Assim como o ouro é purificado no fogo, a prata no crisol, o cristão vai passar por provações, entristecimentos. Amados, olha para dentro de si. Veja se vocês são figos bons ou ruins. Tá bom? Fica os irmãos na paz de Jesus.